Meus amiguinhos do 7º ano, ensino fundamental, professor Silvio Santos aqui com vocês. Falamos aí na última aula sobre os anfíbios. Quais são as características dos anfíbios? Fala aí para mim. O que tu lembra? Já fez a atividade, né? Deve ter esquecido alguma coisa, foi dar uma pesquisada, olhou lá na internet, né? Viu, muitas vezes vai procurar uma resposta pronta. Isso é certo? Não, não é certo. É um método que a galera usa, mas certo não é. Legal é você, se for o caso, pesquisar de fato sobre o assunto, dar uma olhada na aula de novo e tentar responder, tá bom? Características dos anfíbios da aula passada: são animais que vivem dentro e fora da água, né? Eles têm esses períodos que conseguem viver nos dois ambientes. Respiração cutânea, pulmonar, né? Tem ali os que têm caudas, que são as urodelas, né? Que são as salamandras, que têm caudas. Aí aqueles que não têm, que são os sapos, rãs e pererecas, que são os anuros. As gimnofionas ou gimnofionas, que são as cobras cegas. Enfim, tá? Lembra de tudo isso, porque na hora da prova você pode precisar. Algumas características mais específicas também. Agora, nessa aula aqui, a gente vai falar sobre os répteis, tá? Os répteis são representados aí, por exemplo, pelas tartarugas, pelas serpentes, né? Os famosos dinossauros que a gente sabe lá das antiguidades, do período Cretáceo, Jurássico, foram seres que pertencem a esse grupo, tá bom? E os répteis, eles têm uma característica muito bacana, que é o quê? Uma estrutura evolutiva que apareceu nos répteis que foi revolucionária. Foi revolucionária para a existência dos seres vivos, né? Para a sobrevivência dos seres vivos fora da água, tá bom? Que foi a postura de ovo. Até então, nenhum animal botava ovos. Ah, professor, mas o que tem? Botou ovo? Galinha põe ovo. A cobra põe ovo. O que tem isso? É justamente isso. Lembra da hidrodependência, que aqueles animais necessitavam do ambiente aquático para se reproduzir, que eu estava falando? No caso dos répteis, eles já não têm tanto essa necessidade da água para a reprodução. Por quê? Porque os ovos deles têm todos os nutrientes que esse embrião precisa. Então, ele não precisa mais estar preso ao ambiente aquático. E isso faz o quê, professor? O que isso tem de grandiosidade? Poxa, tem muita coisa. Ele já pode se desvencilhar da água para sobreviver no meio terrestre. O anfíbio ele vivia na terra, mas precisava estar perto da água, de alguma forma. Os répteis, eles já não têm muito eles precisam do ambiente aquático, mas já têm uma certa independência para viver no ambiente terrestre, de fato, tá bom? Devido, por exemplo, a uma postura de ovos. A pele dele é uma pele mais rígida, mais grossa, então ele já não perde água com tanta facilidade, então ele pode estar mais longe da água, que o corpo dele não se desidrata com facilidade. Mas enfim, vamos lá. Os répteis, aí aqui tem uma tartaruga, né? De cara, um representante aí dos répteis, né? Dos quelônios. As tartarugas fazem parte aí dos quelônios, tá bom? A ordem dos quelônios. A gente vai estar vendo isso aí. O termo réptil vem do latim que se arrasta. Latim reptare, que significa o quê? Que se arrasta, ou seja, é um animal rastejante. Entre seus representantes, podemos citar serpentes, crocodilos, jacarés, lagartos, tartarugas. No Brasil, a gente não tem crocodilo, tá, pessoal? A gente tem jacaré, tá bom? Então, a gente tem serpentes, crocodilos, jacarés, lagartos, tartarugas. Aqui na imagem, a gente tem um jacaré e tem uma cobra, né? Uma serpente. Quando eu falo serpentes, aí estão incluindo cobra, tá, pessoal? Também a gente chama popularmente. Tá bom? Pode ser venenosa e pode não ser, tá bom? Existem os animais que são peçonhentos e os animais venenosos. Todo animal peçonhento é venenoso, mas nem todo animal venenoso é peçonhento, entendeu?
que é peçonha? O que é peçonhento? É quando o animal ele tem veneno e ele tem como inocular esse veneno numa presa. Então, ele tem peçonha. Então, ele é peçonhento. Agora, um animal produz o veneno, mas ele não tem uma estrutura de ataque para inocular esse veneno, então ele não tem peçonha, ele é venenoso. Como é o caso lá do sapinho que eu falei na última aula. É o sapo ponta de flecha. Ele tem veneno, mas ele não é uma característica dele atacar ninguém para injetar esse veneno. Só se você for lá e mexer com ele, ele vai acabar, né? Você vai acabar sofrendo as consequências. Foram os primeiros vertebrados a conquistar o ambiente terrestre e se tornar independente do meio aquático. Olha que interessante. Ah, professor, mas os anfíbios também falou lá dos primeiros vertebrados. Beleza. Os anfíbios foram os primeiros vertebrados a conseguir viver no ambiente aquático, no ambiente terrestre, né, em períodos da sua vida, tá? Mas eles sempre dependiam do ambiente aquático para a reprodução. No caso, os répteis são os primeiros vertebrados a conquistar o ambiente terrestre e se tornar independente do meio aquático, embora alguns animais desse grupo, como as tartarugas, sejam aquáticos, tá bom? Elas são aquáticas, mas no geral os répteis eles passaram a não depender mais da água devido ao quê? O ovo. O ovo foi uma das novidades tecnológicas aí da natureza, tá bom? A Terra já abrigou formas gigantes dos répteis, como os dinossauros. Dinossauro. Né? É o irmão da Peppa Pig, né? O Jorge. Ele é fã de dinossauro, né? Eu assisto Peppa Pig, né? Assisti muito, minha filhinha gosta daquilo. E ele fala dinossauro. Ele fala mais ou menos assim. No calor, um lagarto pode esconder-se em alguma toca ou buraco e sair apenas quando a temperatura baixa. Quando está muito frio, o lagarto procura se aquecer ao sol, voltando para a sombra quando a temperatura sobe. E isso é característica de quê, pessoal? Lembra da questão da temperatura corpórea? Quando está frio, ele procura um local para se aquecer. Quando está quente, ele procura um local para se refrescar. Porque são características de animais ectotérmicos, assim como os peixes, assim como os anfíbios e agora assim como os répteis, tá bom? Por quê? Porque esses animais sofrem a ação da temperatura externa. Se ele estiver no frio, o corpo dele esfria. Se ele estiver no quente, o corpo dele esquenta. Então, ele tem que procurar sempre um ambiente que permita o equilíbrio, tá? Tegumento, né? Ou seja, a pele dele, a superfície desse peixe, desse animal, né? A pele é grossa e seca, sem glândulas mucosas, o que já tinha lá nos anfíbios, aqui já não tem. As glândulas mucosas da pele permitem com que a pele ficasse sempre umidificada lá nos anfíbios. Aqui não. A pele é grossa, sem glândulas mucosas, entendeu? Então a pele é seca, com bastante queratina, que formam escamas córneas, que, por exemplo, nas serpentes e nos lagartos, né, você pode... são animais escamados, que tem uma escaminha ali, né, que vão proteger o corpo. E em jacarés e crocodilos, placas, ou seja, já é uma pele mais rígida, né, uma superfície mais rígida, são placas ali córneas, tá, que permitem uma rigidez, até mesmo uma segurança maior para o organismo desse animal. Então, existem aqueles que são escamas, né, que são estruturas rígidas, mas não tanto quanto outras que são protegidos por placas, né, placas ósseas ou placas córneas, como é o caso do jacaré e crocodilo. Nas tartarugas, essas placas, né, elas se diferenciaram evolutivamente falando e formam uma carapaça, que é o famoso casco da tartaruga, tá bom? Ela vai fazer o quê? Essas estruturas do tegumento do animal vai fazer com que evite a perda de água e permite a sobrevivência em ambientes muito secos, como desertos. Você vai ver que em alguns documentários e pesquisas que você pode fazer, você vai perceber que existem alguns répteis típicos do deserto, de se serem encontrados no deserto. Por quê? Porque a pele deles
permite uma maior retenção de água. Então, eles têm uma certa facilidade em conseguir preservar a água no corpo deles. Então, mesmo no deserto, existem espécies que podem sobreviver. A respiração dos répteis é o quê? Pulmonar, ou seja, já é adaptada para a vida na Terra, né? Seus pulmões são mais desenvolvidos que os dos anfíbios, apresentando dobras internas que aumentam a sua capacidade respiratória. Então você percebe que grupo a grupo, que a gente vai evoluindo, né, que a gente vai avançando, sempre ele tem uma maior capacidade quando a gente compara aquele que a gente estudou na última vez. Então você percebe que vão aparecendo estruturas que vão permitindo uma melhor adaptação dos seres vivos ao ambiente terrestre. A vida surgiu na água e aos poucos essa vida foi saindo da água, entendeu? Vimos lá os anfíbios, tava dentro, tinha os peixes, aí depois vieram os anfíbios, aí esses anfíbios viviam um pouco dentro da água, um pouco fora. Agora já tem os répteis que conseguiram uma certa independência da água, né, com relação à reprodução devido à postura de ovos. Então vocês percebem aí que existem as diferenças que vão acontecendo com o tempo. Nesse caso aqui a respiração dos répteis já é pulmonar. Lá nos anfíbios é cutânea, né? Também tem a respiração cutânea. Então eles já são melhores adaptados para esse ambiente. Sistema nervoso. Os répteis possuem órgãos dos sentidos que lhe permitem o quê? Sentir gosto e cheiro das coisas. Tá? Os olhos possuem pálpebras e membranas nictitantes. É como se fosse uma espécie de limpador de para-brisa, tá, pessoal? Eles têm uma capacidade, por exemplo, de abrir o olho embaixo da água. Essa membrana fica ali protegendo o olho, mas ao mesmo tempo, pelo fato dela ser fina, é como se eles tivessem com o olho aberto dentro da água, né? Porque eles têm uma espécie de proteção, que auxiliam na proteção dessas estruturas, né? Essas membranas nictitantes. Eles têm glândulas lacrimais, fundamentais para manter a superfície dos olhos úmida fora da água, tá bom? Então, eles têm várias estruturas não, né? Eles apresentam aí características que evitam o ressecamento do corpo dele de uma forma geral, né? Ou como, por exemplo, as glândulas lacrimais, a questão das placas ósseas, né? Ou então das escamas, né? Tudo isso evita o quê? Perda de água. Com relação à reprodução, fecundação interna, ou seja, o óvulo se encontra com o espermatozoide dentro do organismo da fêmea. Há, nos machos da maioria das espécies, um pênis. É um órgão que lança o gameta no interior da fêmea. Já que a fecundação é interna, então a gente já pressupõe que o órgão masculino do homem penetra, né, na fêmea. O desenvolvimento é direto, ou seja, esses animais eles nascem já com a aparência que eles têm, só que apenas menores, e aí eles vão crescendo. As fêmeas são geralmente ovíparas, tá? Isto é, quando fecundadas, põem ovos, que é justamente a novidade evolutiva trazida pelos répteis para o planeta, né? E os embriões se desenvolvem dentro deles, portanto, fora do corpo materno. O desenvolvimento embrionário ocorre inteiramente no interior de um ovo dotado de casca protetora calcária, o famoso ovo, né? Que permite a ocorrência das trocas gasosas. Ou seja, mesmo dentro do ovo, as trocas gasosas ocorrem entre o ambiente interno e o externo do ovo, tá bom? Aí a gente tem a ordem Quelônia, né? O grupo das tartarugas. Dentro dos répteis, a gente tem um grupo também das tartarugas. É representado pelas tartarugas cágados e pelos jabutis, tá? Apresentam placas ósseas fundidas, né, e recobertas por queratina, originando uma carapaça na região dorsal e um plastrão na região ventral, né, que é essa chapa ventral que ele tem. Queratina, pessoal, também, o nosso corpo ele é revestido por uma camada fina de queratina. Só que nesses animais ela é muito, então ela forma estruturas muito rígidas. Por exemplo, a nossa unha é composta basicamente de queratina. Isso é queratina. Né? Você percebe que quanto mais queratina, mais rígida se torna a estrutura.
Então, a gente tem lá o quelônia, né, que são as tartarugas. E tem agora o outro grupo, esquamata, que são os escamados, tá? São lagartos e as serpentes. Esta mais comumente chamada de cobras, né? A gente chama a serpente de cobras. Esses animais têm a pele recoberta por escamas. São os répteis escamados, tá? E dividem-se em dois grupos menores. Lacertídeos, né? Que são lagartos, e os ofídeos, que são as serpentes, tá? Esquamata, então, tem os lacertídeos, que são os lagartos, e os ofídeos, que são serpentes. Lacertídeos. O camaleão é um lagarto que pertence à ordem dos lacertídeos, tá? É a ordem dos esquamatas, que inclui os animais vulgarmente designados por lagartos. Ou seja, o que a gente chama de lagartos, tecnicamente são lacertídeos, que são grupos dos répteis. O grupo caracteriza-se pela presença de 4 patas, e o que distingue da subordem, né, serpentes, pálpebra, eles têm 4 patas, o que distingue ele, né, o que diferencia ele da subordem serpentes, tá? Também possuem pálpebras nos olhos e ouvidos externos. Aí vem os ofídeos, né, que são as serpentes. Estes animais apresentam como característica corpo alongado, coberto por escamas, trocam de pele à medida que crescem, o qual acontece ao longo de toda a vida do animal, né? Como essa queratina, as escamas, elas não são substâncias elásticas. Então, toda vez que esse animal cresce, ele precisa, é como se ele tivesse... A sua roupa, ela não estica, né? Existem tecidos, por exemplo, que não esticam. Se você engordar, você tem que trocar aquela roupa, porque ela não estica junto com o seu corpo. Mesma coisa, no caso, essa cobertura, né, rica em queratina, que no caso são as escamas, nesse caso aqui. Elas não crescem, elas precisam ser trocadas para ele produzir um novo tamanho, né, de camada de escamas. Não possuem membros locomotores, tá? E não possuem ouvido externo, percebem as vibrações do solo através do próprio corpo. Os olhos não possuem pálpebras móveis, dando a impressão de permanecerem sempre abertos, tá? Ou seja, é como se ela não piscasse, né? A língua bífida, que é essa bifurcação que ele tem, é dividida em 2 pontas. Elas, assim como as aves, não possuem bexiga, expelindo a urina juntamente com as fezes através da cloaca, que é aquela estrutura que eu falei, como se fosse o ânus, mas por ali não sai só as fezes, né? Também saem excretas do sistema metabólico. Crocodila, ou crocodília, né? Que é aí onde tem os crocodilos e jacarés. Estão representados pelos jacarés, crocodilo e pelo gavial, encontrado na Índia. O corpo desses animais é coberto por escamas e placas ósseas, como eu falei, né? São carnívoros e passam boa parte do tempo dentro da água ou na beira dos rios, onde a maioria deles vive. No Brasil não há crocodilos, apenas jacarés. Então, falamos aí sobre os répteis, quelônios, os lacertídeos e os crocodilianos. Lembrando que dentro dos lacertídeos a gente tem os lagartos e as serpentes, é onde a gente vai encontrar esses animais. São todos répteis, beleza? Como eu sempre falo no final da aula, se liga, grava tudo isso aí na tua mente, vai fazer atividade, exercita o teu raciocínio, que tu vai conseguir, sem querer, decorar, né? Você vai conseguir entranhar na tua mente o assunto. Quanto mais você lê sobre aquilo, não precisa você ficar repetindo, mas quanto mais você lê coisas sobre o assunto, né, você vai se dar bem aí na hora de fazer uma avaliação. Beleza? Vamos lá, vamos para a próxima aula.